Olá a todos, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Daniela Soter, sou médica veterinária, trabalho com clínica geral de dermatologia. Estou aqui hoje para falar de um assunto muito legal com vocês. Médicos veterinários, sejam todos muito bem-vindos e os clientes também. Mais informação para vocês, né, de uma forma geral. E hoje eu vou falar aqui sobre alopecia X, né? Deixa eu chamar aqui o pessoal, esperar só um pouquinho o pessoal ir entrando. Não apareceu no meu, não. Não? Não. Então, peraí. Vamos lá, vamos ver se tá tudo bem aqui. Verifica aí, por favor. O meu não entrou ainda não. Eu cheguei, você vê? Peraí, deixa eu voltar aqui. Olá, tô vendo aqui a conexão se tá tudo bem, porque aqui pra mim tá dando umas falhadazinhas, mas tá tudo bem aí pra vocês? Então tá. Vamos lá, vamos continuar aí. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, né? Apesar de ser uma doença que tá em crescimento aí. E a alopecia X, eu sou criadora da raça Spitz alemão também, né? E a gente vê um crescimento muito grande, tanto na nossa rotina clínica, quanto na criação. E aí eu achei interessante esse tema aqui, porque muitos colegas nunca viram a doença, nunca atenderam um paciente com a doença. Às vezes atenderam e acabaram encaminhando porque não tinham realmente nenhuma experiência, né, com ela. E quem não atendeu é só uma questão de tempo, né? Por quê? Porque a criação de Spitz está crescendo a cada dia. Não é exclusivo da raça Spitz alemão. A gente aí tem várias raças nórdicas envolvidas, como Chow Chow, Husky siberiano. Mas hoje está em voga o Spitz porque é uma raça que está aí, né? Cada dia mais indivíduos nas famílias, né? Como pet, é uma raça fantástica, um temperamento maravilhoso, um cãozinho muito bonito. E hoje é um grande desafio pra gente, tanto como criador, e imagino que para os meus colegas criadores também, meus amigos criadores, como meus colegas veterinários, mesmo os que não trabalham com a parte de dermatologia, chegue eventualmente um cãozinho com um proprietário se queixando de que de repente o pelo começou a cair, né? Então assim, tá tudo bem aí? Vocês estão vendo bem? Eu vou colocando os óculos aqui de vez em quando, porque senão eu não consigo enxergar todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos aí. Deixa eu ir acenando aqui para vocês, que tá tudo ok, tá? A live vai ficar gravada, então vocês depois compartilhem, né? Porque muitos médicos veterinários, como eu tô falando, nunca ouviram falar, muitos não, dependendo da região, né? Que eles atuam, ainda não tem a raça tão expandida como a gente tem em outras regiões. Aqui região sudeste é demais, é muito. Eu fui ao sul há pouco tempo, era Spitz para suscontelado dentro dos shoppings. Então a gente tem essa questão aí da raça muito importante, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais da doença. A alopecia X é uma doença dermatológica não inflamatória e que não provoca prurido, coceira, né? O animalzinho não se coça. E é uma característica bem marcante, porque o proprietário chega relatando que o animal do nada começou o pelo a cair. Obviamente que a gente tem os diagnósticos diferenciais, como o hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo, diabetes mellitus e o próprio hiperadreno, né? E o hipoadreno também.
mas ela tem algumas características peculiares, porque o cão que desenvolve a alopecia X, ele não fez a primeira troca da pelagem por volta de 4, 5 meses de idade. É uma troca bem radical. Proprietários reclamam muito, aqueles que não estudaram a raça antes de adquirir o exemplar, porque eles ficam muito estranhos, ficam bem peladinhos e às vezes vêm procurar a gente porque o cão ficou muito pelado, e eu fico muito feliz quando acontece isso, né? Porque geralmente os cães que passam por essa fase, a gente ainda diz que todos os cães que manifestam alopecia X não fizeram a troca da pelagem nessa primeira fase, e nem todos os cães que não fazem a troca da pelagem vão vir a desenvolver a alopecia X, tá? Mas isso é uma coisa assim, bem importante, a gente deixar isso bem definido. Fiquem de olho quando chegar um Spitz pleno, com 6 meses de idade, lindo, aquela bola de pelo maravilhosa, e você perguntar, nossa, mas ele não caiu em nenhum momento, já tá assim, veio assim e continua assim. Levanta o alerta, porque é um candidato forte ao surgimento, né, desenvolver a alopecia X, tá? Então assim, é uma doença que começou a ser observada em 1990, são relatos que a gente tem em criadores, e inicialmente ela tinha o nome de black skin, porque ela causa um escurecimento da pele, mas a alopecia X porque ainda é uma incógnita. Hoje ela já evoluiu muito, né, muito, e a gente hoje já tem vários tratamentos, muitos animais, uma grande parte desses animais que desenvolvem alopecia, eles respondem bem aos tratamentos, né? Mas não tem cura, né? Não tem cura. São tratamentos provocados, né? Que provocam a repilação, mas a gente não tem um diagnóstico laboratorial ainda. A gente espera que em breve, a tendência é que realmente nos próximos anos a gente já tenha esse diagnóstico laboratorial aí de alguma forma, um mapeamento, um PCR, enfim, o que seja, porque ela está crescendo muito. A gente tem 47 genes envolvidos com o ciclo do pelo, né? Com o metabolismo da melatonina, com os receptores de estrógeno na pele. E por isso aí, uma das primeiras indicações, quando esse paciente vem pra gente, e ele vem geralmente muito novo, entre 1 e 5 anos, mas normalmente na minha rotina você começa a perceber isso já com 10, 11 meses, você já fala, é um pelo lanoso, começa a ficar um pelo esquisito. Não tem mais só aquela coisa de que os ursinhos, né? Aqueles Spitz que todo mundo sonha em ter, com aquela pelagem que parece um ursinho, que seja que seja uma doença exclusiva desses cães com esse padrão. A gente sabe que aqueles cães com um padrão mais antigo, que as pessoas chamam de raposa, não desenvolvem mais os acasalamentos para trazer esse cãozinho com esse padrão mais raposa. A gente começa a usar os cães com uma pelagem diferente para aumentar essa pelagem, então a gente realmente acaba introduzindo esse gene aí nesse padrão mais antigo, né? Então a gente tem esses raposinhas que hoje não são tão desse padrão, com esses novos peludésimos e tudo desenvolvendo a doença, tá? Então isso aí é uma coisa muito importante, a gente ficar sempre de olho nisso. Então essa troca da pelagem é um alerta. Eles vêm normalmente pra gente nessa fase bem inicial aí, com 1 ano e pouquinho, porque o proprietário viu, ele não percebeu que o pelo em um determinado momento começa a ficar muito baixinho, ele já acha que está entrando na troca da pelagem. O pelo fica mais, eu costumo chamar de encarneirado. Ele fica com um aspecto granuloso, um pelinho completamente diferente. Se dá banho, ele fica lindo, fica todo fluffy, daqui a pouco ele tá todo frisadinho de novo. E principalmente a região do abdômen, eles mostram bastante isso. Mas eles começam a ficar sem o pelo na região das coxas, região perineal, muitas vezes a cauda também, e aí começam
normalmente são lesões, são a alopécia assimétrica, né, bilateral, e começa com esse escurecimento da pele. Você vê cães bem rosadinhos que começam a ficar cinzentados, por isso black skin. Uns ficam bem, aquele cinza bem grafite, bem escuro, e são os principais sinais, né? A gente vai ter que fazer um diagnóstico diferencial, não tem jeito, a gente tem que descartar problemas, infecções fúngicas, infecções bacterianas. Gente, é todo um processo, né? Chegou aqui, tem um ano, a gente já bate o olho, a gente que tem experiência, principalmente com a raça, como é o meu caso, e eu já falo assim, alopécia X. Ah, mas a alopécia apostosa, normalmente o que eu vejo nos meus cães eu raspo barriguinha, né? Faço tricotomia em barriguinha, principalmente das meninas o tempo todo, e elas não têm nada. E eu tenho um exemplar que não já de reprodução, que tem um pelo mais lanoso, que quando raspa já custa mais a crescer. Então eu não acredito, essa alopécia apostosa eu acho que é mais em função realmente dessa perda de proteção, né, dos folículos, e que aí ele vem num ciclo mais lento, mas não provoca alopecia X. O cão que vem manifestar alopecia X é porque ele já ia ter mesmo alopecia X, ok? Ou tem um problema endócrino de base, mas os problemas de pele têm que ser descartados. E endócrinos, muitas vezes também, os problemas endócrinos, é que vem com um padrão muito peculiar. Mas eu sempre aviso, façam o diagnóstico diferencial, ok? Por quê? Porque se amanhã esse cão vier a manifestar um problema endócrino, porque apareceria de qualquer jeito, você pode ser questionado pelo proprietário, poxa, mas não era isso? E aí? Não, então não era, é alopecia X. E daqui pra frente ele pode desenvolver um hipotiroidismo, um hiperadreno, qualquer coisa, ok? Então é importante esse diagnóstico diferencial. E como tratamento, hoje a gente tem alguns recursos, como ele está relacionado com essa questão dos receptores de estrógeno na pele, a gente tem como já de cara, você já indica a castração. A gente tem um número maior de machos com relação às fêmeas manifestando a doença, tá, gente? Isso aí eu vejo também na minha rotina. Eu faço microagulhamento, que é um tratamento, uma das alternativas de tratamento que a gente tem. Então, muitas vezes os colegas encaminham para mim já direto para o microagulhamento, já fizeram o diagnóstico diferencial e eles vêm só para microagulhar, ok? E eu percebo muito isso. Eu atendo muito mais machos, tá, do que fêmeas, e cães sempre muito mais novos. Quando eles têm essa faixa de idade aí, um ano e pouquinho, um hipotiroidismo num cão com menos de 4 anos é pouco provável, não é impossível. Então, para a gente ter só uma segurança maior, peçam os exames, ok? Então, a castração é a primeira opção nossa, castra. Por N razões, né? Primeiro que você não vai reproduzir um cão que você já sabidamente tem um problema, né? Você vai indicar esse proprietário que não castre, mesmo que não acasale, mesmo que ele, eu não quero castrar, você já fica preocupado, porque um criador que tem uma doença manifestada no seu canil e ele não castra, né, é muito complicado. Mas a gente faz a nossa parte, que é a indicação da castração. Então a maioria aceita, a maioria é proprietário de pet para companhia mesmo, então eles aceitam super bem a castração. É a faixa que eles normalmente optam pela castração mesmo. Normalmente vem mais cedo, às vezes o que castrou mais cedo talvez não manifeste a alopecia X, né? Porque foi castrado, e os que já são castrados, ainda não foram com nesse período aí de um ano e pouquinho, vão ser castrados, então é a nossa primeira indicação. A gente tem alguns outros tratamentos que a gente inicia paralelamente, como compostos associando a melatonina. A gente tem o trilostano, que trata o hiperadrenocorticismo. Hoje, há um tempo atrás, talvez alguns colegas ainda usem o trilostano como primeira opção. Eu nunca usei o trilostano. Meus cães, assim, a
A minha casuística ainda não é tão grande, né? Mas o microagulhamento sempre resolveu. Mesmo porque seria meu último recurso, tá? O trilostano. Porque a gente tem efeitos colaterais importantes. Então eu tenho proprietários que às vezes nem respondem ao microagulhamento, porque ele tem uma margem de resposta muito boa, entre 75% e 80%, mas tem aqueles clientes que não respondem. E aí você vai pensar na possibilidade do trilostano. E aí quando você explica para o proprietário a possibilidade dos efeitos colaterais, a maioria refuga, a maioria não quer fazer, ok? Mas é importante a gente saber. E o microagulhamento de baixo trauma, que para mim foi uma coisa fantástica. O microagulhamento tradicional são 500 agulhas, né? A gente hoje trabalha com uma caneta com 12 agulhas, o trauma é muito menor, é muito mais superficial e com um pós-procedimento fantástico, fantástico. Eu tenho o último cãozinho que eu fiz microagulhamento, com 3 dias já estava no colo, né? E normalmente a gente tem uma sensibilidade do animal, a parte de pele de pegar muito grande, porque é bastante doloroso pós-operatório, o pós-procedimento. Durante não, porque o animalzinho faz isso sob sedação, né? Então ele não sente absolutamente nada durante o procedimento, ok? Mas é importantíssimo esse conhecimento de vocês com relação à alopecia X, uma vez que vai aparecer, né? Vai aparecer. Não, a gente não gostaria, né? Eu como criador, então, ainda fico... A gente sabe que a perspectiva é que daqui a 5, 10 anos todos os canis do mundo tenham o fator X. Então, é uma doença que está ligada a fatores genéticos, sim. A gente tem os inbreedings, que são os cruzamentos fechados, trazendo isso à tona mais rapidamente. Mas hoje o diagnóstico é clínico, né? A gente ainda não tem nada que bata o martelo assim. Então a gente tem a dermatoscopia que eu uso, onde a gente vai ali avaliar a pele do cãozinho, existem alguns padrões que a gente observa, tanto da pele quanto do pelo, né? E a dermatoscopia é uma arma boa aí, né, pra gente usar como diagnóstico. A biópsia, eu acho que vem muita coisa antes da biópsia, né? Você vai ter que fazer as exclusões, então ele acaba sendo bem mais fácil, não havendo necessidade realmente da biópsia. Então a gente tem a exclusão, a gente tem a dermatoscopia, a gente tem a avaliação do pelo, né? A gente tem essa observação, a pele mais ressecada. Então tem todo esse padrão clínico que você chega à conclusão, bom, descartei isso, é alopecia X, tá? É alopecia X. E os resultados hoje com esses tratamentos que a gente não tinha muitos anos atrás, os criadores escondiam esses cães e foi até eu atribuo isso talvez até o crescimento maior da doença, porque não tinha-se vergonha, né, de dizer que você tinha um cão com black skin na criação. E hoje a gente vê isso muito nos proprietários também, né? São aqueles cães que vão ficar dentro de casa, a pessoa não quer expor, porque afinal de contas comprou-se um cão com uma pelagem fantástica, belíssima, e ele fica parecendo um Toppet Dog, porque a maioria é aquele cãozinho da crista chinesa, né? Porque os membros e a cabeça, o rostinho, eles não perdem essa pelagem na maioria das vezes, tá? E aí a gente pensa hoje mais até com relação à importância de tentar repilar esse animal, não que a doença cause nenhum mal diretamente, né? Ela não coça, ela não traz nenhum malefício para o cão, acreditava-se até pouco tempo, porque a gente hoje sabe que o estresse térmico que esse animal sofre é grande. Então, às vezes você tem um cãozinho extremamente irritado, ou às vezes você tem um cãozinho extremamente deprimido,
e pode ser pelo estresse térmico, né? Esse pelo e esse subpelo no Spitz alemão, como nessas outras raças que eu citei, eles têm uma função de regulação térmica. E esse animal não está preparado para ficar careca, porque é carequinha que eles ficam, né? A pele fica lisinha, 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 lisinha. Então eles não estão preparados para isso, ok? Então é importante que vocês peguem essas dicas aí, observem e passem a olhar até os Spitz que porventura venham para uma consulta, né, mesmo principalmente na clínica geral, porque normalmente eles são encaminhados para um dermato, e vocês comecem a observar essa pelagem até para vocês começarem a pegar essa diferença aí. Poxa, aquele ali tem uma pelagem assim, eu peguei um bebezinho com 3 meses, já tá com aquela carinha de macaquinho, então já tá fazendo uma troca de pelagem. Ah, esse outro não, olha como tá lindo, o cachorro tá pleno com 5 meses, 4 meses o bichinho tá aquela nuvem de pelo, opa, começa a ligar o alerta. Quando vier com 11 meses, 1 ano, você já vê que aquela região dos posteriores é uma região que o pelo tá curto e você pergunta, festosa? Não, nunca tosei. Começa a ficar ligado, orienta o proprietário, pede para que ele passe a observar, porque provavelmente vão começar a surgir falhas, ok? Então essas são as dicas que eu trouxe aqui para essa doença aí que está crescendo realmente todos os dias. E como eu falei, quem não atendeu vai atender, é uma questão de tempo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, depois vocês podem deixar aqui nos comentários, entrem em contato, que vou ter o maior prazer em responder a vocês, tá bom? E aí eu quero aproveitar a oportunidade, né, que tô aqui falando da Alopecia X, falar de um curso que eu vou dar agora dia 5 e 6 de novembro, eu e a minha amiga querida Viviane Reis, de Clínica Geral e Dermatologia. É um curso presencial, gente, a gente tá com saudade de cursos presenciais, né? E a gente vai ter a parte teórica, que vai ser uma parte teórica muito objetiva, é uma imersão VET na prática e com aulas práticas. Olha só que coisa maravilhosa, a gente vai poder pegar, tocar, a parte clínica vem bem legal, com assuntos, a maior parte da nossa rotina clínica, a nossa principal casuística aqui, de gastroenterite, problema respiratório, a parte de piodermite, a parte de dermato, que também tá fantástica, Alopecia X, onde a gente vai fazer uma discussão de um caso clínico e vai mostrar as medicações, o microagulhamento antes e depois. E assim, é um curso que foi preparado com muito carinho, então eu estou convidando vocês, né, meus colegas aí, compartilhem, porque o curso está fantástico, com muita informação para vocês já começarem a praticar. É uma imersão, então a gente não vai falar aqui de discutir aqui ciclo de Krebs, isso aí a gente fez na faculdade. Agora é praticar, agora é pegar e pôr em prática, ok? Então ontem a aula foi sobre o primeiro atendimento e agora a partir de agora eu vou falar sobre várias doenças, vou trazer toda a live aqui um pouquinho para vocês. O curso vai ser no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, num hotel fantástico e a parte prática no domingo no Recreio dos Bandeirantes, numa clínica também muito legal, onde a gente vai poder levar, né, os animaizinhos e a gente vai fazer toda a parte de inspeção, né, clínica, quanto a parte de dermato, então citologia, raspado, como montar uma lâmina. Nossa, tá muito legal esse curso. Meus colegas que comentarem aí, deixarem digitado aí, eu quero, a gente tem uma condição super especial para o curso. Quero já agradecer aos inscritos aí que estão confiando no nosso trabalho. A gente está com um patrocínio muito legal,
Agener, Fórmula Animal, MSD, Zoet. Obrigada aí a todos vocês pela confiança no trabalho e tenho certeza que esse curso vai mudar a vida de muita gente, tá? Vamos colocar aí na prática, às vezes tirar essa insegurança aí do, nossa, tô fazendo, não tô fazendo, é o que tá me dando resultado, não tá? E a gente vai trazer para vocês, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, ver o que se tem alguém com alguma dúvida. Oi, Aira! Olá, tudo bom, filha? Tá tudo bem aí? Enfim, e é isso, tá? Então, deixar aqui minha mensagem, meu recado, com muito carinho, que eu trago essa live aqui para vocês, de um assunto que eu tenho certeza que vocês, a partir de hoje, vão ver de uma forma diferente, vão ver um Spitz hoje de uma forma diferente e vão poder ajudar tantos proprietários e tantos pacientes, né? Porque, como eu falei, não é só uma questão da frustração da pessoa adquirir um indivíduo, né? Um animalzinho com expectativa, porque se você compra um cão da crista chinesa, você quer ele pelado, você nem quer que o pelo cresça, né? Porque tem alguns que crescem pelinho, né? Os pelos crescem, enfim. É como o bem-estar desse animal, tá? Então não é mais só uma questão estética, a gente tem essa questão do bem-estar animal envolvida nessa doença, tá bom? E que a gente pode ajudar a maioria deles, ok? E é isso, meu recado tá aqui para vocês, sejam então todos muito bem-vindos, compartilhem, comentem aí o máximo possível, que vai estar levando bastante informação legal para tanto para médicos veterinários quanto para proprietários, né? Tá bom? Beijo para vocês. Tem live segunda-feira. Semana que vem vai ter live segunda-feira e vai ter live quarta-feira, sempre às 8 da noite, que é o horário que dá para eu dar uma parada aqui, respirar e me entregar aqui, tá bom? Então tá, gente, para vocês todos um beijo. Oi, vovó, oi. Beijo para todos, tá? Uma boa noite. Até segunda-feira, hein? Tô esperando vocês aqui.